A paz do Senhor para você, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã em Cristo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez venho aqui lhes trazer um vídeo sobre mensagens da parte do Senhor. Que venhamos aprender esse dia também com o nosso Senhor Jesus Cristo a não blasfemar contra o nome de Deus e que as bênçãos do Senhor estejam sempre em nossas vidas. Lerei hoje, meus irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 20. E eu gosto de ler bastante versículo assim, meus irmãos, porque eu não fico me detendo em textos suprimidos. Assim eu posso ler um texto com contexto para que o ensinamento que tem da parte do Senhor seja completo em nossas vidas, não é verdade? Então vamos à palavra do Senhor. Como diz o título, Falsas Doutrinas do Evangelho da Graça, o Bom Combate. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensine outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, filhos que matam pais, e matricidas, filhos que matam mães, para os homicidas, para os fornicadores, são aqueles que fazem sexo fora do casamento, para os sodomitas, são aqueles que fazem sexo entre si, entre animais, entre o mesmo sexo, fora de casamento, dentro de casamento, que adulteram o casamento, tudo isso. Para os roubadores de homens, são os sequestradores, para os mentirosos, para os perjuros, aquele que jura constantemente, e para o que for contrário à sã doutrina. E onde aprendemos a sã doutrina? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, também me ponho aqui, sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não
blasfemar. Interessante, meus irmãos, que Paulo escreveu a Timóteo sugerindo tantas e tantas coisas para que ele fizesse e não fizesse, para que não se dê a fábulas e a genealogias intermináveis, a coisas que produzem mais discussão do que edificação do nome do Senhor. Que mais? E a edificação do nome do Senhor consiste na fé. O fim de todo mandamento é o amor. Que amor? Um amor de um coração puro, de uma consciência limpa, de uma fé que não é fingida. Existe hoje a fé que é fingida, meus irmãos. Está em nosso meio e a gente não está percebendo. Estamos presos a doutrinas humanas de antepassados que lançaram doutrinas para facilitar o convívio dentro de uma igreja. Porém, sabemos pela história bíblica que todo aquele que serviu a Jesus Cristo em espírito e em verdade não teve uma boa vida. Pelo contrário, era constantemente perseguido, era preso, ficava um bom tempo preso. No final das contas, era executado de maneira cruel e impiedosa. O único que teve uma morte natural foi o apóstolo João, o último apóstolo de Cristo. Porém, passou a maioria da vida dele preso em cadeias, e conseguia se comunicar com sua igreja através de cartas. Não vemos mais soldados do Senhor, ou melhor, ungidos do Senhor, capacitados por Deus, fazendo uma coisa dessa. Hoje em dia a gente vê pregações sobre riqueza material, sobre carros luxuosos, sobre casas magníficas. Porém, Cristo mesmo não tinha onde repousar aqui na terra. Não tinha lugar para passar a noite, foi um lugar fixo. Ele andava de cidade em cidade em Jerusalém e Israel, até em cidades que ele fora rejeitado. Na própria cidade dele tentaram matar por causa das palavras que ele tinha a respeito de si mesmo, porque ensinava dentro da palavra do Senhor, mas ninguém quer ouvir a verdadeira verdade, o evangelho genuíno. Vale a pena lutar por ele, vale a pena perder a vida por ele, porque Jesus Cristo fala que se você ou eu tentarmos ganhar nossa vida não falando totalmente a verdade do evangelho, no futuro da sétima trombeta, que é logo daqui a poucos tempos, nós perderemos nossa salvação. Mas se agora você e eu proclamamos a verdade genuína da palavra, recebemos perseguições nesse mundo, somos sujeitos a padecer em cadeias, ser torturados pelos homens, a morrer. Porém, aqui na terra perderemos a vida, mas no toque da última trombeta estaremos lá em cima com Deus, louvando e bendizendo teu santo nome, e é essa a nossa maior vitória. Esse é o sabor de mel, no final estarmos com o santo dos santos, adorando em espírito e em verdade, face a face com o Senhor. A nossa esperança é essa, não em riquezas materiais que mais produzem incertezas aqui na terra do que a fé que realmente gera a certeza de um futuro melhor para nossas vidas. E o Evangelho vem para quem? Para os injustos e obstinados, os teimosos e injustos, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, e a única religião certa é a que está aqui na Bíblia, para os que matam os seus próprios pais, para aqueles que também matam suas próprias mães, e para aquele que mata qualquer criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Para os fornicadores, aqueles que gostam de um sexo aqui, outro sexo ali, outro sexo cá, sabe? Os sodomitas, meus irmãos, que a Bíblia fala, não quero desrespeitar ninguém, só estou falando da prática, é aquele que tem a prática homossexual, aquele que se inflama na sua própria sexualidade, tanto homem quanto mulher,
porque na verdade o seu DNA é homem ou mulher. A pessoa não nasce homossexual ou lésbica, ela escolhe ser, ou ela tem uma tendência a ser, porque Satanás quer carregar o maior número de pessoas para o inferno possível. E é difícil porque a pessoa não quer acreditar nisso, achando que não tem escolha porque a tua natureza não é essa. Tua natureza não é de mulher, homem. E a tua natureza não é de homem, mulher. São homens e mulheres, somente, nada mais. Nada vai mudar isso. Mesmo a mudança de sexo através de cirurgia não vai mudar a sua natureza. Continuará sendo homem, continuará sendo mulher dentro do seu interior, lá no último átomo do seu DNA. Então, essa palavra aqui ela é fiel, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Como assim? Porque a esperança da vida eterna vem dela. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E se eu não falo a palavra de Deus para você, não vou produzir fé no seu coração. Se eu não ouvir a palavra de Deus, não será produzida fé no meu coração. Em si, será formada um impulso emocional para que eu tenha uma coragem, uma fé fingida em querer proclamar um evangelho que eu só ouço através de uma boca humana. Porém, através da boca de Deus, esse aqui eu não quero proclamar porque é muito difícil. Difícil para aquele que é fraco, difícil para aquele que é covarde, difícil para aquele que não quer salvar ninguém para o reino de Deus e não quer ser salvo. Esses terão conta com o Senhor. E se eu estiver falando besteira aqui, também terei contas com o Senhor. Mas louvo a Deus que Ele tem me dado coragem dentro da palavra dEle para estar aqui ministrando esse vídeo para vocês. Porque não é à toa que eu tenho feito isso esses tempos, esses últimos dias que eu ando fazendo esses vídeos, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês, com as vossas famílias, e que estejamos sempre aptos a praticar da palavra de Deus e a ensinar. Porque primeiro temos que aprender na palavra o que Deus está falando, trazer a prática para nossas vidas e assim estar aptos a ensinar. Então, que o amor de Deus esteja em sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Amém.